Em Hebreus, se você puder abrir. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Eu amo essa palavra, porque essa palavra ela nos liberta. Sabe? Às vezes a gente acha que precisa fazer muita coisa, mas sabe o que nós precisamos mesmo fazer? Ler a palavra e acreditar nela. É simples assim. Leio e acredito. Então, em Hebreus 11:6, vamos lá? Aleluia. Hebreus 11:6. Aleluia. Deus é bom, repete. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Repita comigo. Creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia lhe recebido por herança, e saiu sem saber para onde ir. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que criaturas conheçam exatamente como Ele é. Perdão, gente, eu pulei aqui, tá bem? Perdão. Então, Abraão, em obediência a Deus, vamos parar aqui um pouquinho para me explicar. Abraão, em obediência a Deus, Deus simplesmente falou: vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele, em obediência, ele foi para um lugar onde ele nem sabia. Onde ele nem sabia para onde. E Deus falou: eu vou te mostrar. Esse eu vou te mostrar, ali está a fidelidade de Deus com aqueles que obedecem a Ele. Eu vou começar falando de um atributo de Deus, que é a fidelidade dEle. Nós estamos falando do caráter de Deus. O caráter de Deus tem muitos atributos, e um deles é a fidelidade. Amém? Se o teu coração for realmente reto e fiel a Deus, Ele será com você. Ele será com você, Ele vai andar com você por obediência, porque você obedeceu, e a fidelidade dEle vai acompanhar você em todos os seus caminhos. Nada vai te faltar, porque Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir. Então, se Ele te prometeu, se você tem uma promessa de Deus, você pode saber, Ele vai honrar a promessa dEle. Porque também é o caráter de Deus. É o caráter de Deus ser fiel à sua palavra. Então, o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. É que às vezes a gente pensa que o Senhor é moldado da nossa forma. Né? Deus vai fazer porque eu sou bonzinho. Deus vai fazer porque eu mereço. Não, Deus vai fazer quando Ele está falando sobre a sua palavra. Amém. Quando você está dentro da palavra. Não precisa. Às vezes a gente pensa assim: eu estou com um problema lá no meu trabalho. Fulano me persegue. Isso ou aquilo, aquilo outro. Que Deus vai trabalhar por você porque você é bonzinho. Não, Ele vai trabalhar segundo os atributos dEle, que é a justiça, a verdade. Amém? E se você tiver nesses princípios, Ele está com você. É simples assim. Deus, Ele honra a sua palavra. Então, as pessoas pensam que Deus honra a nossa palavra, a palavra do homem. Não, Deus honra a sua palavra. O homem está dentro da palavra, o homem está cumprindo os princípios de Deus, Deus vai honrar ele. Amém. Amém? É assim. Por isso que às vezes a gente vê, e até já ouço algumas pessoas até falando, né? Eu já ouvi algumas vezes: como é que pode um ímpio prosperar tanto? Um ímpio ser assim, um ímpio ser assado, e não sei o quê. Mas quer que eu te fale uma coisa? E se ele estiver cumprindo os princípios? Ele pode não ser salvo, ele pode não conhecer esse Deus, mas se ele cumpre princípios da palavra, a palavra segue. Prospera ele. Por quê? Porque ele não é desonesto. Porque ele paga as contas dele direito. Porque ele honra as pessoas. Porque ele tem gratidão no coração.
porque ele tem a família em primeiro lugar. Tudo isso são princípios da palavra. Ele pode não estar praticando a palavra com entendimento. Ou seja, ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Mas ele cumpre os princípios bíblicos. O que a palavra diz? Que o sol nasce para os justos e para os não justos. E quem é justo aqui? Fala, eu. E o que é a justiça? É a redenção de Cristo por nós. Amém? Então, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que nos comprou. Amém. Essa é a justiça. Amém? A nossa justiça, o ser justificado, é isso. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Não tem nada a ver. Mas ele não é da igreja. Ele não tinha, então, que prosperar. Vocês acham que é justo isso? Uma pessoa que cumpre todos os princípios da palavra e não prosperar só porque não confessou Jesus? Deus é justiça. É também mais um dos atributos de Deus, justiça. Deus é justiça, Ele é justiça na terra. Amém? Então, quando nós cumprimos a sua palavra, cumprimos o seu princípio, a sua justiça irá se manifestar na nossa vida. Amém? Estamos aqui aprendendo o caráter de Deus. Amém, gente? De uma maneira diferente. Mas é o caráter de Deus. Eu estou falando de caráter de Deus. Ele não muda. Não tem variações em Deus. Ele não fala, não, faz de conta que eu não estou vendo isso aqui não, que é meu filho. Ai, meu Deus, é meu filho. Ai, não estou vendo não. Ô, Jesus, corre aqui. Não, ele não faz isso. Ele continua reto, dentro da sua palavra. Ele não vira o rosto, ele não finge que não está vendo, porque é filho dele. Não tem isso com Deus, gente. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência do maligno. Ponto final. Esse é o caráter do nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia. O caráter de Deus é firme, é reto. Ele não vira para o lado, não vira para a direita nem para a esquerda. Não volta atrás, ele é reto, firme. Deus não muda. Amém? Nós vamos entender um pouquinho isso aqui. Aleluia. Vai dando glória a Deus e me amando. Amém? Aleluia. Aqui eu comecei falando com vocês que eu tinha atropelado, que Deus é um ser infinito. Então, para que um ser natural conheça a Deus, é necessário que se aproxime dele em espírito. Porque ele não é uma imagem, uma coisa que você pode tocar. Deus é espírito. Ele é um espírito. Ele também é uma pessoa, mas ele é espírito. Ele é espírito. Então, por isso a palavra diz que é importante que os verdadeiros adoradores adorem Deus em espírito e em verdade. Então, também, por isso é a palavra. Não tem como você conhecer a Deus não crendo que Ele existe. Não é porque você não vê que Ele não existe. Quem está respirando aqui? Todo mundo. Está todo mundo respirando aqui? Você está vendo o ar? Não. E por isso Ele não existe? Então, Deus, Ele existe. Amém? Você não vê, Ele é espírito, mas Ele é mais real do que tudo isso aqui que nós estamos vendo, porque através da sua palavra, do seu poder, tudo foi criado. Amém? Nós não vemos, mas tudo foi criado. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, porque já foi feito lá. Já foi estabelecido. E quando eu declaro a palavra, Deus vem junto. Amém? Porque é a sua palavra. Não é porque é a Taninha, mas é a palavra de Deus. Se a Taninha sair fora da palavra, eu posso gritar, falar a palavra e nada vai acontecer. Mesmo que eu ache que eu estou dentro. Mas por isso que o Senhor diz, se examina, vê aí o que você está fazendo, está tudo ok? Está tudo ok mesmo? Revê de novo, está tudo ok? Está mesmo? Então, vamos seguir em diante. Amém, gente? Caráter de Deus, Ele não negocia princípios. Amém. Deus não negocia princípios. Deus não é Deus de jeitinho. Deus não dá jeitinho para ninguém.
Deus falou: creia em mim e nos meus profetas na terra, e prosperará. Aleluia. Pronto. Ele não falou? Ele não vai negociar. Ele não vai negociar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais, gente. Amém. Deus, ele é muito bom. Sabendo ele que nós não podíamos vê-lo, o que ele fez? Ele preparou para nós conhecermos ele, a palavra dele. Então, através da sua Bíblia, da minha Bíblia, nós podemos conhecer a Deus. Ele quer se fazer conhecido. Ele não quer ficar oculto. Essa coisa de que Deus é oculto, Deus é mistério, eu não sei aonde eles leram isso. Sei que na Bíblia não é. Porque Deus quer se fazer conhecido dos seus filhos. Amém. Ele quer que seus filhos tenham intimidade com ele e que conheçam eles. Então, Deus não é mistério, tá bem, gente? Deus não é oculto, não tem nada disso em Deus. O véu foi rasgado, amém? Em Jesus Cristo, tudo foi revelado. Então, não existe isso. Não existe esse negócio de que é mistério de Deus. Eu não sei de onde é isso. Não tem nada de mistério de Deus. Deus já revelou tudo através da vida de Jesus na terra. Não existe isso. Eu não sei por que falam isso, mas pronto. Fica aqui, está na sua meditação. Deus não tem mistério, tá bem? Amém. Em Jesus já foi tudo revelado. Aleluia. Deus é bom demais. Eita glória. Deus é espírito, como eu já expliquei, né? Não tem corpo físico, você não pode tocar, mas você pode se aproximar dele crendo que ele existe. Amém. E tendo contato com a palavra dele, que é a verdade. Amém. Aleluia. Então, você repita comigo aqui. Deus é uma pessoa que tem inteligência, possui faculdades racionais e morais. Amém? Isso também é o caráter de Deus. Morais. Então, vamos lá. Vamos falar dos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. Então, como filhos de Deus na terra, como nós nos devemos comportar moralmente? Aleluia. Moralmente como nosso Pai. De uma palavra só, com firmeza, indo na mesma direção, não sendo caluniador, não sendo difamador, não sendo mentiroso, não sendo fraudador, não sendo nada disso que Deus não é. Não sendo cusca ou fofoqueiro, queira como falar, nada disso. Porque isso não faz parte do caráter de Deus. Maldizente também não faz parte do caráter de Deus. Amém? Então, são atributos morais. Não sendo invejoso. Nada disso, porque eu sou filha de Deus. Eu celebro junto com meu irmão, eu me alegro junto com meu irmão, eu fico feliz junto com meu irmão, eu choro junto com meu irmão, porque isso é um sentido moral, é um atributo moral de Deus. Amém, gente? Eu tenho um raciocínio lógico como o do meu pai. Quem tem a mente de Cristo aqui? Eu tenho a mente de Cristo, declara. Eu tenho minha mente de Cristo. Uma mente renovada e liberada pelo poder da palavra. Então eu não tento dar jeitinho, eu não tento enganar, eu não tento puxar a sardinha para o meu lado. Quem aqui está entendendo isso? Eu não sei, puxar a sardinha para o meu lado é tipo assim, a brasa, sabe? Querer o melhor para mim. É isso, nós não fazemos isso. Nós representamos o caráter de Deus na terra. Amém. Nós falamos a verdade. Amém. Taninha, mas eu vou falar a verdade sobre isso daqui. Ai, mas aí eu posso me prejudicar. Se você já está pensando que você não pode falar a verdade, porque você vai se prejudicar, você já está se colocando acima de Deus. Porque você primeiro deve pensar no dano que, como filho de Deus, você vai causar no próximo, e não em você. Porque Deus sempre pensou na gente. Ele deu seu filho por nós. Então, ele sempre pensou em nós. Ele não pensou, meu Deus, eu vou dar meu filho, ele vai padecer naquela terra, ninguém vai aceitar ele, vão maltratar ele, vão açoitar ele até levar ele à morte, e a morte de cruz. Deus não pensou nisso. Quando Jesus aceitou se dar por nós, se dar pela humanidade, pela criação do Pai,
E Deus sabia de tudo. E Deus deixou Jesus. Então, como eu não vou falar a verdade? Porque eu vou ser prejudicado. E o outro? A quem você não está falando a verdade? A quem você não está sendo justo? A quem você não está sendo verdadeiro? A quem você não está sendo fiel? E eu estou falando aqui para filhos de Deus, amém? Amém. Aleluia! Porque aqueles que estão lá fora, quem trata é o Pai. O Pai trata quem está lá fora. Nós, filhos de Deus, tratamos quem está dentro. Amém? Amém? Aleluia! Deus é bom, vamos continuar. Aleluia! Amém. Mais um atributo de Deus, santidade. Aleluia. Mas antes de falar da santidade, eu gostaria de falar também da sabedoria de Deus. Quando a gente fala algumas coisas, nós precisamos pedir primeiro ao Senhor sabedoria. É o caráter dele. Peça sabedoria a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá e não lança no seu rosto. Então, antes de você falar da sua carne, do seu achismo, do seu pensamento, do que você acha que é, o que não é, ore a Deus e peça sabedoria a Ele. Porque quando a gente ora a Deus e pede sabedoria a Ele, a gente evita muito dano. Porque o tempo que você está ali orando, aquele tempo que você já está ali na tua mente, né, na tua carne, é tipo assim, pegando o irmão ou o outro lá fora, é o tempo que você vai se acalmar. É o tempo que você vai respirar. E aí, o caráter de Deus vai poder ser representado em você. A sabedoria plena dele. Não fale nada de qualquer maneira, só porque você se irritou, só porque você não gostou. Pense primeiro antes de falar, pense primeiro antes de fazer. Não, mas eu não gosto, mas eu não sou assim, eu sou assado. Não, gente, não está mais se tratando de nós há muito tempo. Nós representamos o reino de Deus e a sua justiça e seu caráter na terra. Não se trata mais de nós há muito tempo. Amém? Temos que representá-lo. E se temos que representá-lo, temos que representar como ele é. Quando você dá a procuração para um advogado, você chega para o advogado e fala, olha, eu preciso ganhar essa causa, por isso, isso e isso. Você dá todas as instruções para o advogado. Ele, entendedor da lei, ele vai lá e cumpre. Mas ele está ali te representando. Ele não está ali representando ele mesmo. Amém? Ele está representando você. Então, nós estamos representando Deus na terra. Não somos nós que temos que falar por nós mesmos. Mas temos que falar a palavra de Deus. E representá-lo ele. Tá bem? Aleluia. Deus é bom. Vamos lá. Ei, já falamos da justiça. Falamos que Deus é justiça. Que Deus é justo. Aleluia, eu amo esse Deus demais. Amor. Deus é amor. Deus manifesta o seu amor em todas as ações, porque Deus é amor. Não há nada que venha de Deus que não seja através desse atributo, amor. Então, até quando nós somos corrigidos, é por amor. Quando o Senhor nos corrige e indica o caminho que devemos voltar, é porque Ele nos ama. Amém. Acaso aqui, aqueles que são pai, está vendo o filho fazer uma coisa errada, está vendo que aquilo vai causar dano, vai deixar? Você vai estar mostrando o seu amor ao seu filho, se você deixar ele fazer uma coisa que vai causar dano nele lá na frente? Não, né? Assim é Deus. Deus corrige porque Ele nos ama. Vocês, como pais, sabem que quando vocês corrigem, é porque vocês amam. Vocês não querem ver o filho de vocês sofrendo, não querem ver eles derrapando, não querem ver eles não prosperando, e por isso vocês corrigem. E Deus faz a mesma coisa conosco. Deus nos corrige para que nós possamos crescer. Amém? Então, um atributo de Deus, e bem forte, é amor. Deus é amor. Então, repita, Deus é amor. Deus é amor. E você acha que Deus, sendo amor, Ele coloca doença em alguém? Não. Deus, sendo amor, Ele traz a falta para dentro da sua casa? Não. Deus, sendo amor, Ele tira as coisas que você tem?
Então, vamos entender isso aqui. Às vezes a gente escuta isso, né? Ah, Deus me colocou essa doença, que é para eu poder entender que Ele é Deus. Sim ou não, gente? Quantos já escutaram isso? Amém. Não é? Mas eu quero que vocês saibam que isso não é verdade. Amém. Deus não coloca doença em ninguém. Amém? Se Deus colocou a doença em você, vamos começar então aqui. Se foi Deus que colocou uma doença em você, para que você aprenda uma lição com Ele, para que você aprenda a obedecer Ele, então, irmão, pode preparar o velório. Não tem salvação, porque foi Deus que colocou, acabou. Como a gente diz no Brasil, é prego batida com ponta virada. Não tem solução. Porque se foi Deus... Quem pode livrar você da mão de Deus? Quem pode nos livrar da mão de Deus? Né? A palavra dele também não diz isso? Não é. Quem pode nos livrar da mão de Deus? Então, se Deus está trazendo a falta para a sua casa, se Deus está fazendo a destruição na sua família, se Deus que quer que você seja miserável, que não tenha nada, para glorificar o nome dele, andando de chinelo de dedo para dizer que é humilde. E eu quero dizer que humildade não tem nada a ver com isso. Humildade não é como você anda, é o estado de como você é. É como você é dentro de você. Tem muito pobre que é arrogante e muito rico humilde. Não tem nada a ver com dinheiro. E muito rico arrogante também. Mas o conceito aqui é que as pessoas confundem isso. Né? Acha que ser humilde é se você andar mal vestido, de chinelo de dedo, aquela pessoa é humilde. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. A humildade é dentro do seu coração. É você ser uma pessoa quebrantada. Uma pessoa simples no coração. Uma pessoa honesta. Uma pessoa boa de se lidar. Uma pessoa que tem facilidade em você tratar com ela. Não é uma pessoa cheia de si. Amém? Pelo que tem ou pelo que não tem. Porque também existe isso. O que não tem, bota uma capa de como, olha, eu não tenho, mas ninguém vai me humilhar por isso não. E aí também põe uma barreira para que as pessoas possam ajudá-la. Isso também é arrogância. Amém, gente? Então, Deus não está nisso. Deus não faz parte disso. Deus é amor. E Ele é bom. E Ele é bom em todo tempo. E por isso que eu sempre falo isso. E é uma das coisas que a gente vai falar agora. Mais um atributo de Deus. Bondade. Deus é bom. Você repete aí no seu lugar. Deus é bom. Ele é bom. Deus é bom. E também Ele também tem misericórdia. Porque Deus se compadeceu do homem. Ele é bom e se compadece do homem. Como, Taninha, Ele se compadeceu do homem? Ele se compadeceu do homem dando seu filho por amor a nós. Amém? Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Quantas vezes você já percebeu a bondade de Deus na sua vida? Não precisa responder. Quantas vezes você já viu que Deus teve misericórdia de você? Ou da sua família, porque você pediu? Quantas vezes nós oramos, mesmo sabendo que aquele familiar, ou às vezes até um amigo, não tem essa aliança com Deus. Mas nós oramos. Pai, em nome de Jesus eu te peço por ele. Eu te peço por ela. Em nome de Jesus eu te peço. E Deus, por misericórdia e por amor a você, alcança a pessoa. Amém? Então Deus, Ele se compadece do homem. Então Deus, Ele é bom, porque Ele se compadece do homem. Aleluia. 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 Definições de caráter. Firmeza de vontade, constância, estabilidade, tudo isso faz o traço do seu caráter. Se você é constante, se você é firme, se você não varia conforme as situações, mostra o seu caráter. As pessoas que variam por conta de situações, por conta de circunstâncias, por conta de sentimentos, elas ainda não estão forjadas no caráter. Precisam forjar o seu caráter. Amém? Porque Deus, Ele é firme. E nele não há variações
e nem sombra de dúvida. Então, quando eu ajo dessa forma, eu dou brecha para que o inimigo atue na minha vida. Falando bem claro, Satanás. Então, eu preciso forjar o meu caráter. Eu preciso ser firme como Deus é firme. Eu preciso trabalhar o meu caráter dentro da palavra. É sim, sim, não, não. Não são, eu estou muito bem. Eu estou indo muito bem. Aconteceu uma situação, eu não sei se você está indo muito bem. Isso daí é falta de caráter. Você tem que ter uma opinião sobre qualquer situação. Mesmo que doa, mas é necessário que você seja sincero. Sincero com Deus e com você mesmo. Porque Deus já sabe, mas você precisa se dispor a ser tratado. Amém, gente? Caráter de Deus, continue me amando. É assim que Deus é. Amém? Nós precisamos ter firmeza de caráter. Se eu prometi, eu tenho que fazer. Então não prometa. Não fale nada. Fique de boca fechada. Porque pode ser para você algo muito simples, mas para outra pessoa pode ser algo muito importante. E aí você vai causar um dano, porque você não teve uma firmeza na sua palavra. Às vezes para você não é nada, mas para outra é muita coisa. Então, a gente sempre está pensando no outro. Isso é caráter de Deus. Amém? Amém. Aleluia. 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 Vamos abrir lá em 1 Coríntios 2:10. Aleluia. 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 Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. Vamos para o 11. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Vamos para o 11. Para o 12, perdão. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Repita aí, Deus me deu gratuitamente. No 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, as pessoas naturais não aceitam as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e elas não podem entendê-las, porque elas não discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui o Senhor está nos ensinando como devemos nos comportar. Amém? Ninguém pode julgar a Deus, porque quem conhece a mente de Deus? Para julgar a Deus. Para dizer, Deus poderia ter feito assim. Deus poderia ter feito daquele jeito. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atende? Por que as coisas de Deus não dão certo para mim? Dá certo para todo mundo, mas lá na igreja não dá certo para mim. Você está julgando Deus. Então, mais um momento. Reflita sobre isso. Olhe para dentro de você. É Deus mesmo que não está fazendo por você? Ou você que está fora dos princípios de Deus? Porque, lembra, nós começamos a falar. Ele vela pela sua palavra. E não pelo seu rostinho. Amém, gente? Você vai chorar, vai descabelar. Eu posso falar por mim mesmo, porque eu já fiz isso. Eu já chorei, já puxei cabelo. Já fiz tudo isso comigo mesmo. Louquinha ali com o Senhor. Eu penso que o Senhor falou, meu Deus,
Misericórdia. Eu vou beber uma água. Que essa daí, sinceramente, tá faltando um pouquinho para ela chegar lá. Mas faltava pouquinho, não, faltava muito. Porque eu queria que o Senhor desse a resposta que eu queria. Não a resposta que teria que ser dada, mas sim o que eu queria ouvir. Então, eu ficava durinha ali, recebendo, né? Aquela correção, né? Aí eu ri de lágrimas por dentro de mim. Mas eu, durinha. Mas quando eu chegava em casa, eu falava para o meu marido, não fala comigo que hoje eu não falo com ninguém. Coitado. Eu fico pensando, a pessoa quando está mesmo fora, né, da visão, né, das coisas que é de Deus, como que ela age? Eu agia assim, como uma criança pirracenta mesmo, né? E aí eu tomava banho, ia para o quarto, fechava a porta, ele nem podia entrar, porque eu fechava a porta, e eu ficava lá. Por que o Senhor me chamou? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu tenho que passar essas coisas? Por que isso? Por que aquilo? Eu estou falando isso para vocês, gente, porque eu posso me expor. Então, eu estou me expondo para que vocês entendam que essas coisas acontecem. Amém? Amém? Essas coisas acontecem. Por quê? Porque eu era imatura. Porque eu era uma criança. Espiritualmente falando, eu era uma criança achando que era grande. Né? Já viu, né? Que a gente tem aqui alguns adolescentes na igreja, elas vão crescendo, vão arrumando os cabelinhos e tal, ficam lindas, cada dia mais lindas, mas elas já pensam que elas são adolescentes, elas já pensam que são grandes. Aí a gente vai falar alguma coisa com elas bota aquele bico que só Jesus. Aí eu fico, deixa passar, vai passar, vai passar. Quando passar, você continua firme, amém? Papai e mamãe, continua firme, porque vai passar. O bico passa. Deixa eles quietos. Não fica ali debatendo naquela hora, não, porque não vai entrar nada, vai ser desgaste. Então, deixa eles quietos. Eles vão ficar quietinhos e depois vão voltar de boa. E as coisas vão entrando. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é a verdade. E a verdade, ela despedaça todo jugo. Então, a palavra, ela entra. O seu posicionamento, o seu comportamento, a maneira de amar, a maneira de falar. É muito importante ser firme, mas não esquecer do amor. Amém? A gente precisa ser firme, mas toda correção tem que ser revestida de amor. Para que dê o fruto, para que dê o fim proveitoso. Amém? Então, lembrando aqui, vou fazer uma parada aqui para lembrar que não é quando você está com raiva, não é porque você ficou chateado, que você corrige as pessoas, não. Não é assim, não. Você corrige com amor, por amor, para que eles cresçam e avancem no poder de Deus. Amém? E não para descarregar a sua raiva. Isso não é de Deus e também não faz parte do caráter de Deus. Porque você não vai gerar um bom fruto nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem, porque você pode até causar uma revolta nele, né? Então, fechando isso aqui, vamos voltar para o caráter de Deus. Então, quando eu agia como uma criança pirracenta, o pai deixava. O pai deixava eu lá quieta. Aí, daqui a pouco, aquilo ia acalmando e eu ia voltando. E eu começava a pedir perdão a Deus. Meu Deus, me perdoe. Aí, Deus falava para mim, não é para mim que você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão para aquele que você fingiu aceitar a correção e veio para casa falar mal dele para mim. Porque eu ia para casa falar mal daquele que me amava e estava me ensinando a crescer para Deus. Agora, onde que cabe isso? Só na cabeça de uma criança. Então, é como um filho falar mal do pai para a mãe ou vice-versa. Não existe. Amém, gente? Mas eu fazia isso. Eu ia e falava, fazia queixa para Deus do meu pastor. É simples assim. Ali eu falava tudo com Deus que eu pensava. Tudo. E na outra semana, quando eu voltava para a igreja, achando que ele não sabia de nada, aí ele, então, tá mais calma? Já me perdoou? Aí eu,
Quem falou? Quem falou para ele? Quem falou para ele? Quem contou isso para ele? Porque o Espírito é o Espírito da verdade, gente. E o Pai que corrige, ele corrige por amor. E se ele corrige por amor, é porque ele te conhece. Então não adianta você fingir que está com uma cara boa, ele sabe que você não está. Mas ele não vai deixar de corrigir você por isso, porque ele te ama. Amém? Vamos fechar isso? Deus é bom, então ele nos corrige. Ai, ai, aleluia. Vamos lá, gente. Vamos para Atos 14, 17. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais. Estamos falando do caráter de Deus, amém? Aleluia, aleluia. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuva do céu, as estações frutíferas, e enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Aleluia. Deus, ele sempre se quis fazer conhecido por nós, da sua bondade, da sua generosidade, nos concedendo todas as coisas, em todas as estações. Mas, às vezes, a nossa ingratidão não reconhece isso. É importante sermos gratos em todas as estações da nossa vida. Sabe, a gente esquece muito de agradecer a Deus. A gente esquece muito. A gente lembra de pedir. A gente lembra de pedir. Pede, 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 pede. Quando acontece, quando lembra, falar, Deus é bom. Graças a Deus. Graças a Deus. E nunca mais fala nada. Tipo assim, passou um mês orando, implorando para Deus aquilo. Senhor, não que precisasse disso, porque nós não precisamos implorar. Nós precisamos só declarar a palavra dele. Amém? Simples assim. Mas a gente não faz quando quer as coisas rápido? Aí fica um tempão pedindo, ora. Aí quando acontece, ai, que Deus maravilhoso. E só. Não consegue manifestar bondade com Deus. Gratidão com Deus. Se você não consegue manifestar gratidão a Deus, deixa eu te contar uma novidade. Você também não vai conseguir manifestar gratidão ao seu próximo. Porque isso é um atributo de Deus. Um atributo do caráter de Deus. Bondade, fidelidade, honra, gratidão, tudo isso faz parte do caráter de Deus. Se você não pratica nada disso, você está fora do caráter de Deus. Olha, essa é a revelação da tarde. É o mais que eu tenho para falar. Né? Porque se a gente não pratica essas coisas, nós estamos fora. Nós precisamos praticar bondade, fidelidade, honra, gratidão, mansidão. Tudo isso faz parte do caráter de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu amo esse Deus e essa palavra. Romanos 1,19. Romanos 1,19. Está assim. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Eles são indesculpáveis, porque Deus sempre se mostrou bom, porque Deus sempre se mostrou disponível, porque Deus sempre mostrou a sua bondade, porque Deus sempre quis ter relacionamento conosco, porque Deus sempre quis estar no meio de nós, se mostrando. Aleluia. Sempre. Até mesmo quando não queriam. Quando pediram para que ele levantasse um rei, já que os outros povos tinham rei. E nós só temos Deus, só temos sacerdote, como se Deus fosse pouco. Foi eles que pediram rei. Deus deu um rei para eles, já que Deus para eles não era suficiente. Então foram eles que pediram. Então quando você pedir alguma coisa para Deus, pense bem no que você está pedindo. Amém?
porque o Senhor atendeu o pedido deles. E por isso, eles se tornaram indesculpáveis. Porque conheciam a Deus, conheciam a bondade de Deus. Deus botou nuvem para que o sol não queimasse, né? Mandou aquecê-lo no deserto para que eles não morressem de frio. Mandou cair carne do céu para que eles não morressem de fome. E Deus não foi suficiente para eles. Porque os outros tinham. Mãe, também quero. Minha amiga tem. Pai, também quero. Meu amigo tem. Porque os outros têm, eu também quero. Você não chama os outros, nem ninguém. Você se chama os outros? Quem aqui se chama os outros? Todo mundo. Alguém aqui se chama todo mundo? Então você não representa todo mundo, você representa Deus. Então represente o caráter dele. Não queira tudo que o mundo tem. Amém? Porque tem muitas coisas acontecendo no mundo. Muitas coisas. E sabe o que ultimamente tem me entristecido? É ver crente querendo também o que está lá no mundo. Aonde está o caráter de Deus nisso? Nós temos visto, e é verdade, mulheres que já passaram dos seus 30, 40 anos, botando tic-tac no cabelo, botando batonzinho rosa bem clarinho, se vestindo de Barbie indo para a rua. Gente, me perdoa. Em nome de Jesus. Tudo tem seu tempo. A palavra de Deus diz que existe o tempo para todas as coisas debaixo do céu. E você passou dos 30, você não está mais nesse tempo. Principalmente se você é uma mulher de Deus. Toma atento, se ajeita, fica de pé como mulher de Deus para poder dar motivo da palavra de Deus. Quando alguém falar, você não, eu não. Eu estou dentro do caráter de Deus. Aí você vai de tic-tac, toda de rosa-choque, não sei o quê, vai falar de Deus. Como é que vai ser isso? Vai ficar um pouco estranho, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa temática. Aí, ok. Mais ou menos, mas ok. Está fazendo ali temático, né? Aí vai se vestir daquela forma para alcançar aquelas pessoas. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito de uma mulher de 30, 40 anos andando de tic-tac colorido na rua? Não tem propósito. Isso são para as meninas. Amém? Nós já crescemos. Eu, então, nem falo que já passei de 50. Então, me botar tic-tac, vai falar interna. Porque, gente, não pega bem. Não pega bem. A mulher de Deus tem que se vestir de acordo com uma mulher de Deus. Tem que dar testemunho de Deus. Amém? Não é andar de qualquer maneira na rua, não. E isso faz parte do caráter moral de Deus. É o saber, ter a consciência do que cabe e do que não cabe. Não é? Eu tenho visto, eu fico muito assim, falei, meu Deus. E sem encontrar numa outra conotação que isso leva, que depois a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre isso. Das mulheres que estão se infantilizando muito, usando roupa de menina, de criança mesmo. E nós estamos esquecendo que existe aí no mundo muitos abusadores. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que eles vão passar a olhar para as nossas meninas como se já fossem mulheres. Porque as próprias mulheres estão se vestindo como meninas. Cuidado com isso na igreja. Isso não é de Deus. Amém? Amém? Vou fechar aqui que eu não vou falar sobre isso não. Mas senti a necessidade de estar falando. Porque é muito delicado. É muito delicado. Então, nós temos que dar testemunho do caráter de Deus. Na nossa vestimenta, na nossa fala, no nosso comportamento. Amém? Nós temos que dar testemunho de Deus. E nos lugares que nós entramos, se condiz você está ali ou não, as pessoas entravam, Jesus entrava nos lugares onde ninguém queria que ele entrasse. Mas ali, quando ele saía, a multidão vinha atrás dele. Tem que ter um propósito. Quando você entrar num lugar, você tem que ter um propósito para estar ali. Você não pode estar ali só porque todo mundo está. Não, todo mundo frequenta, todo mundo vai. Não combina conosco. Amém, gente? A palavra diz, todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então tem coisas que não combinam com o crente. Tem coisas que não combinam com o Filho de Deus. E nós devemos ter o discernimento disso. Se você vai entrar em algum lugar, você entre com o propósito de Deus.
para lhe salvar vidas e libertar. Fora disso, você não tem que estar nesse lugar. Porque o seu propósito na terra é falar do amor de Deus. O nosso propósito na terra é reconciliar os filhos de Deus com Ele. Esse é o nosso propósito. Então, se eu estou em algum lugar onde não era para eu estar, é para fazer o propósito do qual Deus me chamou para fazer. Amém. Salvar vidas. Então, se tem alguém com alguma conversa ilícita, você também não participa. Você também não dá pitaco, não dá opinião. Você não... Tânia, então agora eu vou mandar as pessoas calar a boca? Falei, não, você não vai mandar as pessoas calar a boca. Você simplesmente não vai participar da conversa. Você vai pedir licença educadamente e não vai ficar perto. Simples assim. Porque se você está na roda do escarnecedor e também é mais um escarnecedor, você não pode ser filho de Deus. É uma coisa ou outra. Amém. Estou falando do caráter de Deus. Amém, gente? Amém. Nós somos os filhos de Deus, damos testemunho do caráter dele na terra. Então, se está todo mundo numa roda, aí começa a falar da mulher do outro, ou do marido da outra, e você também, crente, vai falando também junto? É assim? Não. Amém? Não é não. Você não fala nada, e se possível, repreenda. Sabe por quê? Tinha um ditado que minha mãe falava quando eu era criança, que é muito verdade. O fofoqueiro ele só precisa de um ouvido. O Cusca só precisa de um ouvido. Ele só precisa disso. Que não seja o nosso. Amém? Para estar escutando conversa dos outros, não. E se vier a falar para ti, você fala, olha, me perdoa, mas essa conversa aí realmente não me interessa. Não faço parte disso. Porque eu sou filha de Deus. Amém. Porque eu represento Deus. Amém? Amém? E aí você vai ver o poder de Deus agir na sua vida. Aí toda aquela pirraça que eu fazia não vai acontecer mais. Porque aí você vai começar a crescer espiritualmente, a dar testemunho de Deus, de filha de Deus na terra. Você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida. Porque Deus se levanta quando a gente faz isso. Isso aqui sou eu falando. Segunda Tânia, terceira Tânia. Eu falando que Deus, quando a gente faz uma atitude boa, Ele faz, olha, cresceu. Mudou. Não faz mais isso. Avançou. Vou pegar junto com Ele. Amém, gente? Porque é assim que devemos nos comportar. É assim que Deus espera que nós nos comportamos. Aleluia. Eita, Deus bom. Deus sempre quis ser conhecido por nós. E a maior prova disso é que Ele deixou a sua palavra com o intuito de conhecermos Ele e o seu caráter. O propósito do Senhor nunca foi omitir a sua presença, seu caráter e o seu poder. Pois Ele não tem prazer em ser visto como um mistério, mas se fazer conhecer. Amém, gente? Amém. Ele não tem prazer em ser visto como um mistério. A gente já falou sobre isso aqui, mas a gente pode falar. Está lá em Hebreus, amém? Em Hebreus 1. Aleluia. Em Hebreus 1, 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia! Então, a mesma palavra que Ele fez todas as coisas, também constituiu o seu Filho. Aleluia! Hebreus, está lá em Hebreus 1, 1 e 2. Também podemos ver isso depois lá em 2 Timóteo 2, 4. Amém? Aleluia. Não vamos ler para não tomar muito tempo, mas Deus, Ele sempre quis ser conhecido por nós. Em Jeremias 9, 23, podemos ler? Jeremias 9, 23. Aleluia. Deus é bom. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço, aqui está nessa tradução, misericórdia, juízo e justiça
na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Então, dessas coisas, justiça e ter misericórdia, ter amor, dessas coisas o Senhor se agrada. Então, se nós somos filhos de Deus, representantes dele na terra, vamos entender aqui que são essas coisas que agradam ao Senhor. Aqui também eu peguei uma parte da Trindade, que está em Gênesis 1, 26. 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeita-na. E tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pela terra. O Senhor, na sua bendita grandeza, nos deu todas as coisas neles. Então, por que você falou de Trindade? Façamos o homem conforme a nossa. É uma palavrinha que a gente não percebe. A nossa imagem e semelhança. Tem uma palavra aqui no original, no grego, que está dizendo esse nosso, né? Esse façamos, é mesmo nós, né? Deuses. Então, ali ele está dizendo da Trindade, está falando mesmo do Filho e do Espírito. Então, depois eu vou colocar lá para vocês isso bem claro, que o Senhor, ele sempre mostrou a sua Trindade Santa. Então, por isso ele disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Jesus já estava lá. Jesus já estava lá. Porque senão ele poderia falar: eu vou fazer o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança. Amém, gente? Então Jesus sempre esteve nesse plano. Jesus sempre esteve no plano de Deus. O plano redentivo. Ele sempre esteve lá. Amém? E por isso que é tão importante nós darmos testemunha disso. Do sacrifício, do amor de Deus, através das nossas atitudes na terra. Taninha, isso tem a ver com o caráter de Deus, sim. O caráter de Deus é redentivo. Ele é amor. Ele sempre está disponível a nos alcançar. Ele sempre está disposto a nos resgatar. Ele sempre está disposto a nos honrar, a nos amar. Sempre ele está disposto a isso. Nós é que achamos que podemos fazer da nossa forma, que podemos dar o nosso jeito. E aí saímos disso. Mas o plano de Deus sempre foi ter um amor maior e uma integridade maior com o ser humano. Amém? Aleluia, aleluia. Então, falando disso, eu vou falar só algumas coisas aqui, já vou encerrar, já estou encerrando. Eu sei que fica um pouco... Bondade, misericórdia, veracidade, que é a sua verdade, fidelidade, tudo isso faz parte do caráter de Deus. Taninha, por que você está falando isso? Que nós possamos ser verdadeiros, que nós possamos ser fiéis, que nós possamos ser gratos, que nós possamos amar ao nosso próximo, que nós possamos dar testemunhos de Deus na terra através da fidelidade com Ele, fidelidade com o outro, fidelidade com o amigo, fidelidade com a mulher, fidelidade com o esposo, fidelidade com os pais, fidelidade com os filhos. Ser fiel. Já pensou que coisa maravilhosa? É uma pessoa falar assim para outra: pode acreditar nele, aquele ali é fiel, eu conheço. Isso é bom demais, gente. Não, ele falou. Eu falei uma vez aqui para uma ovelha minha.
Eu falei assim, eu conheço tanto você, que se alguém vier falar alguma coisa de você, eu sei se foi você que falou ou não, porque eu te conheço. Até a forma que fala, e não só são alguns aqui não, muitos aqui, até a forma que vão vir me falar de vocês, eu sei se foi vocês ou não que falou. Porque eu conheço e amo vocês. Então, da maneira que falar, que chegaram ao meu ouvido, eu sei. Que as pessoas chegam do jeito que elas querem, né? E aí você filtra. Porque você não recebe do jeito que chega. Você presta atenção. Amém, gente? Isso faz parte do caráter. Você não julga o outro de cara. Fulano falou isso, 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 isso. Ah, falou? Não é assim. Você ouve com atenção. Não é assim que falam? Toda a história existe 3 partes. A minha, a sua e a verdade no meio. Vamos ficar com a verdade, porque Deus é a verdade. Amém. E a verdade de Deus despedaça todo julgo. Então, como que eu fico com a verdade? Quando eu vou para Deus. Eu oro a respeito daquela situação, conhecendo as 2 partes, não tomando partido, mas sendo justa, porque também é um caráter de Deus. Amém, gente? Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Deus é bom demais. Vocês aprenderam alguma coisa? Amém. Aleluia. E eu falava aqui, o Senhor falava assim, eu estou conversando com eles. Você não precisa ficar falando muito, não. Só explica algumas coisas, porque eu estou conversando com eles. O Senhor me falava que estava conversando com algumas pessoas. E essas pessoas que o Senhor estava conversando, o Senhor disse que vai te esticar mais um pouco. Algumas pessoas aqui, o Senhor falou algumas coisas. E, sabe, o ser esticado de Deus é fazer você andar mais uma milha. Quem sabe o que é isso? Amém? Se está estreito, você vai andar um pouquinho mais, até aquilo ali não te atingir. Amém? Você vai precisar fazer isso, para que o caráter de Deus possa ser manifesto no seu andar, no seu falar, no seu pensar. Ele será manifesto. E você saber o que realmente é importante para você, que é a palavra de Deus, e que você não negocia. Não, simplesmente assim. Se você está precisando de uma força nisso, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Porque nós não estamos aqui para julgar um ao outro. Lembra que Deus não julga ninguém? Amém? Amém? Ele está aqui por amor. Jesus ainda não veio aqui como juiz. Ele está aqui presente em amor. Aleluia. Então, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Aí eu sei que você pode pensar assim, nossa, quando fala não tem vergonha é que tu não quer sair do lugar. Mas por quê? Porque às vezes a gente deixa de receber. Porque se prende. Ah, não. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Deixa eu falar uma coisa. Se você está em Cristo Jesus, o seu nome não está em primeiro lugar. É o de Jesus que está em primeiro lugar. A sua reputação é o nome de Jesus. É ela que vale. Amém? É ela que está à frente. O nome de Jesus. E a prática da palavra dele é que está na sua frente. Então, eu estou falando isso porque eu tenho visto algumas coisas nesse nível, né? Não, mas o que vão pensar? O que vão dizer? E aí as pessoas ficam no mesmo lugar. Porque o que vão pensar, o que vão dizer, não importa. Se importe com o que o seu pai, que está no céu, vai pensar e vai dizer de você. Que ele seja o primeiro na sua vida. Que verdadeiramente você se achegue a ele em espírito e em verdade. E seja mesmo um filho de Deus, adorador, em espírito e em verdade.
Que se chegue mesmo e se aquebrante diante do Pai. Pai, eu preciso avançar nisso. Eu preciso romper com algumas coisas dentro de mim. Eu preciso. Às vezes eu tenho uma insegurança, às vezes eu tenho medo, às vezes eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu deito, se eu levanto. Ei, sai do teu lugar. Deus quer te fazer sair daí. Deus quer te fazer sair desse lugar. Ele quer fazer você voar.